A paz do Senhor, povo de Deus, glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente, 7 de agosto de 2024, gratidão por mais um dia, gratidão por estar na presença do Senhor e por esse canal, e pela sua vida que tem me acompanhado. Seja Jesus na vida de alguém hoje, continue adorando, buscando a Deus em espírito e em verdade, porque o tempo é curto e nós não temos tempos a perder, então continue firme. Capítulo 13 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Agora nós vamos falar sobre os pés dos discípulos são lavados. Jesus vai lavar os pés dos discípulos para deixar um grande exemplo de amor, de humildade para nós, né? A última semana de Jesus, ele está ali em Jerusalém, ele está fazendo muitos milagres, muitos prodígios em cercanias ali de Jerusalém, ao redor das cidades, na Galileia. Jesus está passando por ali, fazendo coisas grandes. E Jesus está na sua última semana aqui na terra. Ele está na sua última semana para cumprir o propósito, já caminhando em direção à cruz. Jesus estava indo em direção à missão. Jesus estava indo em direção ao propósito de Deus na sua vida e o que ele veio fazer. Então, esse capítulo 12 vai nos ensinando a caminhada na luz, a caminhada. Então, Jesus está caminhando para o propósito. Isso é muito forte, irmãos. O capítulo 13, a qual nós iremos agora lermos juntos e nós iremos aprender um pouquinho, receber um pouquinho dessa porção que o Senhor tem para nós, que a Bíblia é uma fonte inesgotável. A Bíblia é poderosa, é regra de fé e prática para nós. Nós temos que viver, nós temos que ter fé e acreditar em tudo que está escrito aqui na palavra de Deus, porque o Senhor nos chama para crer, nos chama para ser fortalecidos, para entender o propósito dele. Seja hoje alguém que decidiu a viver com Jesus, seja hoje alguém que decidiu a querer mais de Jesus, queira mais de Jesus, para a glória do nome do Senhor, amém? Capítulo 13, o primeiro versículo está dizendo: assim pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse versículo é muito profundo, muito profundo. Havia chegado o tempo de Deus, o tempo Kairos, o tempo de Deus, o tempo de cumprimento da promessa, o tempo que Jesus seria levado à cruz, seria entregue pelo meu e pelo teu pecado, seria remido todo o pecado da humanidade ali, e todos aqueles que olhassem para ele, como ele mesmo falou aqui, que ele seria elevado, suspendido, e todos aqueles que olhassem para ele, seria salvo através dele, ele seria levantado ali na cruz, no verso 32 do capítulo 12, ele seria levantado e todas as pessoas olhariam para ele. Então, independente de quem queira ou não, aceite ou não, ele é o caminho, a verdade, a vida, e ele é a salvação da humanidade. Então, chegou o tempo de Deus, o tempo de cumprimento, o tempo Kairos, o tempo que iria acontecer. Irmãos, quando chega o tempo de Deus, não tem para ninguém. Quando chega a hora de Deus, não tem para ninguém. Quando chega o tempo de Deus agir, o tempo de Deus fazer, não tem para ninguém. Pode tentar botar pedra, pode tentar impedir, pode ser fofoqueiro, caluniador, mexeriqueiro, não adianta. Quando chega o tempo de Deus, vai cumprir o propósito de Deus. Pode tentar botar pé para você cair, pode tentar puxar tapete, não adianta. Quando chega o tempo Kairos, o tempo de Deus, vai cumprir o propósito de Deus. E ele fala assim, mesmo ele partindo, ele sabia que ele ia para o Pai, mas ele amou os seus e amou até o fim. Irmão, sabe o que é isso? Jesus sabia das minhas falhas. Jesus sabe das minhas falhas. Jesus sabe do meu amanhã. Se eu chegar a pecar contra ele amanhã, ele já sabe que amanhã eu vou pecar contra ele. Mas mesmo assim, ele me ama. É um amor incondicional. É um amor ágape, um amor sacrificial. Jesus sabia que Pedro iria trair ele 3 vezes. Jesus sabia que Judas iria vender ele por 30 moedas de prata, iria trair ele. Jesus sabia que os discípulos o abandonariam quando ele chegasse à cruz. Jesus sabia que só quem ficaria ali numa distância, no limite propício, onde era permitido, só quem ficaria era João, e as mulheres estariam ali, mas não poderiam estar mais próximos, porque na cruz não poderiam tocar, não poderiam chegar perto. Vocês estão entendendo? Jesus sabia de tudo que iria acontecer, mas ele amou até o fim. É esse amor que Jesus está falando conosco, é esse amor que Jesus requer de mim e de você, mesmo que você seja traído, que você seja enganado, que você perca, que você sofra dano, mas que você ame de verdade. Paulo escreve a carta aos Coríntios dizendo para os irmãos que mesmo que ele sofresse o dano, eles não trouxessem escândalo para a igreja, mesmo que ele sofresse o dano de alguém comprar e não pagar, de alguém roubar, de alguém degredir, que ele sofresse o dano, mas não trouxesse dano à igreja. Irmãos, isso é muito sério. Sofrer o dano para não trazer o dano ao seu irmão, sofrer o dano para não trazer o dano ao próximo, isso é algo muito sério. Jesus nos amou até o fim, nos amou até o fim. Se amanhã eu chegar a pecar contra Deus, eu chegar a negar o nome de Jesus, ainda assim ele permanece fiel e me amando. É muito lindo esse amor.
Um amor que falta hoje no meu e no teu coração. Um amor que falta hoje em nós. Um amor verdadeiro, um amor sacrificial. Um amor que não é raso. Um amor que tem profundidade. Esse é o amor que Jesus nos chamou. Amou-os até o fim. De modo absoluto, o amor de Jesus. No verso 2, durante o final da ceia, Jesus estava sentado à ceia no final da ceia. Jesus não cancelou a ceia porque de Judas. Jesus não cancelou a ceia porque de Pedro. Jesus não cancelou a sua missão, o seu propósito, porque de traidores que estavam no ambiente. Jesus continuou e permaneceu com o propósito a qual foi chamado. Você está entendendo? Não cancele nada na sua vida, porque de pessoas que foi colocado no teu caminho com um propósito. Não cancele nada que Deus te deu, porque de pessoas que não têm o mesmo direção. Continue vivendo aquilo que Deus chamou para viver. Quando já o diabo incutira, colocou, influenciou a Judas para trair Jesus, Jesus já sabia. O verso 2 está dizendo que o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair Jesus. O diabo, ele colocou, ele influenciou, ele incentivou, ele influenciou. Se você ler Atos, capítulo 5, versículo 6, você vai ver a influência de Satanás em Ananias e Safira. Satanás influencia, mas chega um momento que ele entra, começa com uma influência. Ele começa influenciando, aquela irmã não é uma boa pessoa, aquela irmã prega mais que você, aquela irmã canta mais que você, aquele pastor não te dá oportunidade, ele não gosta de você, ele tá contra você, ele tá contra o seu ministério, ele tá contra a sua chamada. É isso que o diabo faz, ele influencia as pessoas uma contra a outra. Ele influenciou Judas contra Jesus. Ele trouxe influência no coração de Judas, para Judas se levantar contra Jesus. E depois que ele influencia, vai observando o decorrer desse cenário, o decorrer aqui do que vai acontecer. E sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo, e o que existia, o que viera de Deus, estava retornando para Deus. Sabia que era Deus, mas não deixou a cobiça, a soberba entrar no seu coração. Jesus sabia de tudo que iria acontecer. Jesus sabia de tudo. Ele sabia que Pedro traía, ele sabia de tudo, mas ele se colocou como intercessor diante de Deus por nós. Sabe o que significa intercessor? É quem ama, quem quer estar perto. Um intercessor significa ser intermediário, é intervir, pedir, rogar, clamar, orar, buscar a favor de outra pessoa perante Deus. Transportador, é transportador de algo para Deus. Jesus se colocou no lugar de um intercessor. É por isso que o ministério de intercessão é um ministério tão forte, irmão, tão forte. Pessoas que têm o ministério de orar, pessoas que oram, intercedem por outras pessoas. Não é pessoas que falam, eu amo orar, eu gosto de orar. Não é pessoas que têm o dom da intercessão, que independente de como ele está, ele intercede, independente de como ele está, ele ora, independente de como ele está, ele clama a Deus por outras pessoas. Isso é um dom que só vem de Deus, amém? Deus é poderoso, ele é maior do que qualquer situação, do que qualquer cenário. Ele é Deus que faz coisas grandes. Nós precisamos entender. O diabo, ele não tem poder sobre a morte. Ele tem influência sobre o pecado. Então, quando eu tenho uma vida íntegra com Deus, ele não consegue tocar em mim. Por quê? A minha vida está íntegra com Deus, a minha vida está submetida, submersa, a minha vida está entregue a Deus, ele não consegue tocar. Mas se eu tenho pecado, brecha na minha vida, ele consegue tocar, porque ele tem influência sobre o pecado. E se o homem peca, ele tem influência na vida daquele homem, porque aquele homem está debaixo de pecado. Agora, quando a pessoa anda em vida com Deus, em santidade com Deus, ele não consegue tocar. Ele tem que pedir autorização a Deus. E se Deus permitir, ele pode tocar. Até para tocar no ímpio, que está no pecado, ele tem que pedir autorização, entendeu? Então alguém já chegou a dizer que Satanás é um cachorro na coleira de Deus, e é verdade. Tudo que ele vai fazer, ele tem que pedir autorização. Então não temas, creia no Deus que você serve. Jesus não deixou subir a sua cabeça. Satanás, ele consegue influenciar muitos, e até hoje ele está influenciando a muitos homens e mulheres. Até hoje, muitas pessoas estão debaixo da influência de Satanás, debaixo da influência satânica. Então saiba disso. Jesus sabia quem era, mas não deixou subir a sua cabeça. Então Jesus levantou-se da mesa, levantou da mesa. Ele se colocou de pé, ele se levantou para servir. O problema hoje é que a gente quer ficar sentado à mesa, mas nós não queremos servir. Nós queremos só ficar sendo servido, mas não queremos servir. Jesus se levanta da mesa. Todos estão sentados para cear, todos estão sentados para banquetear. Jesus se levanta e vai servir. Jesus vai deixar um grande exemplo de servir, irmãos. Nós não estamos querendo mais servir. Nós vivemos num contexto, num cenário onde não queremos mais servir a ninguém. Nem a casa, nem a família, nem a igreja, ninguém. Nós queremos ser servidos, nós queremos só receber, só receber, só receber, ser abençoado, mas não estamos querendo mais servir e nem abençoar ninguém. Então Jesus se levanta à mesa, ele tira a sua vestimenta, amarra uma toalha na cintura e ele vai servir. Ele vai pegar o papel
naquele tempo de humilhação, um papel de um escravo. Ele vai demonstrar, ele vai se colocar no nível baixo, no nível mais baixo, para demonstrar o propósito de servir, o valor de servir. Em seguida, ele vai derramar água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha. A toalha estava amarrada na cintura. Ele lavava os pés e ele secava com aquela toalha que estava ali. Jesus estava preparado. Jesus tinha água na bacia, toalha amarrada na cintura. Jesus estava preparado para a obra, preparado para servir. O problema é que nós estamos querendo ir, mas nós não estamos preparados. Nós queremos fazer, mas nós não estamos preparados. Jesus se levantou, se colocou de pé para servir. E é isso que nós precisamos entender. Comece a servir hoje, comece a servir agora, comece a entender. Aproximou-se Simão Pedro e chegou para Jesus e falou: Senhor, vais me lavar os pés? Serviço. Jesus estava mostrando ser gentil. Lavar os pés era sinal de escravidão, era sinal de escravo. Sabe o que acontecia? As pessoas naquele tempo na Palestina andavam muitos caminhos a pé, então sujava muitos pés de poeira. E em cada lugar que eles chegavam, em cada casa, em cada lugar que eles iriam pousar, tinha um escravo na porta com água e uma toalha na mão. E esta bacia com água, essa toalha na mão seria para lavar os pés e as mãos e depois secar. Então isso era a função de escravo, isso era a função de um servo. E Jesus toma esse ambiente, este lugar, esse cenário para poder mostrar que ele estava como um servo. Esse é o problema. Servir, nem todos querem servir. Jesus pega esse serviço que muitos rejeitavam, porque era escravo que fazia. E Jesus vai fazer para mostrar a sua submissão ao propósito. Você tem que ser submisso à vontade de Deus. Você tem que ser submisso ao propósito. Então Pedro vai olhar e falar: não, mestre, Rabi, Senhor, não faça isso, porque vai ter pessoas que vai dizer: tu já é missionária, rapaz, vai ficar servindo água para quê? Tu já é missionária, vai lavar banheiro para quê? Tu já é pastor. É tanto que a gente vê altares entupidos de presbíteros, de pastores que não tem coragem de pegar uma água para ninguém, não serve. São pessoas que subiu o nível, subiu o título, a carteirinha, e eles não sabem mais o propósito de servir. Simplesmente acha que altar é para ficar estampado, vitrine. Altar virou vitrine de homens e mulheres sem propósito, que só estão sentados lá querendo ser servido. Servir não tira autoridade. Servir não diminui quem eu sou. Servir, ao contrário, eleva mais ainda a minha utilidade na presença do Senhor. Só vai entender quem já desapegou, irmãos. Só vai entender quem já desapegou desse mundo. Aí Jesus vai responder para Pedro: o que eu faço agora não pode compreender, todavia compreenderás mais tarde. Jesus está dizendo: quando você se desapegar, Pedro, quando você entender que não é o título, que não é o nível, que não é o cargo, mas sim a disponibilidade de servir, você vai entender. E só entende quem desapegou desse mundo, só entende quem deixou as coisas terrenas, só entende quem abandonou o eu, quem abandonou as suas vontades para viver o propósito de Deus. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você. Quando você abandonar, quando você deixar as coisas dessa terra, você vai entender o meu propósito, vai entender os meus princípios, você vai entender aquilo que eu estou falando com você. Não é para este mundo o que eu tenho para com você. Meu Deus, isso é muito forte, irmãos. Que a eternidade seja gerada no nosso coração, que a eternidade continue, que o Senhor continue nos dando esperança, alegria de querer mais do Senhor. E assim Pedro vai falar: Senhor, não, Senhor, então agora não me lava só os pés, não, me dá logo um banho, me encha logo, me lava logo com a tua água. Era necessário Pedro entender, para se cumprir aquele propósito do Senhor, a remissão dos pecados da humanidade. Era necessário Jesus ir à cruz para que nós recebêssemos esse perdão. Então Pedro pede logo para jogar água na cabeça, nos pés, dá logo um banho nele. E Jesus vai explicar novamente: quem já banhou precisa apenas lavar os pés. O seu corpo já está completamente limpo. Vós também estáis limpos, mas nem todos vós. Ele está dizendo: vós estão limpos pela minha palavra, foram lavados, foram purificados, mas nem todos. Ele está dizendo: tem traidor na mesa. Judas está na mesa. Você acha que Jesus não sabe quem é? Você acha que Jesus não conhece, não sabe o posicionamento de cada um de nós? Jesus sabia quem estava na mesa. Todos ali foram lavados por esta água, a água da palavra, representando a palavra de Deus. Mas nem todos estavam lavados. Tem pessoas que estão ouvindo, mas não foram lavados. Tem pessoas que dizem conhecer a Deus, mas não foram lavados. Tem pessoas que dizem servir, mas não servem, irmãos. O fato de falar não significa que faz. É isso que o Senhor está dizendo. Vós foram lavados, mas nem todos estão lavados. Tem pessoas que vai estar na igreja, mas não vai ser igreja. Vai estar no ambiente espiritual, mas não vai ser espiritual. É isso que Jesus está dizendo. Nem todos que parece que aleluia. O verso 11 diz: pois Jesus sabia quem iria traí-lo, e por isso disse: nem todos vós estáis limpos. Deus sabe o amanhã. Deus já sabia que Judas iria trair. Você acha que Deus não sabe? Aquelas pessoas que vão se rebeliar, que vão se voltar contra ele, que vão desistir da caminhada, que vão voltar para trás. Você acha que Deus não conhece, não sabe o meu e o teu coração? Pois Jesus sabe. Ele conhece a intenção da tua alma e a intenção do teu coração. Após haver levado os pés, seus discípulos tornou a vestir sua capa, voltou e sentou-se
sentou-se à mesa e lhes indagou: compreendeis o que fiz? Jesus está perguntando: compreendeu o exemplo de humildade que eu dei? Compreendeu o que eu fiz? Compreendeu que amor é sacrificial, amor é com ações, amor é com atitude? Compreendeu? Então isso é amor, isso é sacrifício para mim, isso é obra, isso é servir para mim. Jesus estava dando um grande exemplo. Servir não vai tirar a honra, servir não tira a autoridade, servir não tira a cadeira, servir não muda quem Deus me tornou. Servir, ao contrário, me eleva mais ainda em um nível de honra na presença do Senhor, e o Senhor contempla o nosso coração. Então sirva nesse tempo de falta de amor, nesse tempo de falso evangelho, nesse tempo de mentiras, de engano, de pessoas fingidas da casa de Deus. Seja você verdadeiro, seja você uma serva fiel. Jesus vai falar no verso 13: vós me chamais mestre e Senhor, e estáis certo, pois eu sou, aleluia, pois eu sou, de fato, o sou. Jesus está dizendo: eu sou o maior exemplo para vocês seguir. Eu sou Deus, Criador dos céus e da terra. Eu sou Deus. O verso 15 diz: dei-vos um exemplo para que, como eu vos fiz, também o façais. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1 diz assim: exemplo a seguir. 2 Pedro capítulo 2, versículo 21, você lê lá: Jesus é o maior exemplo, siga as suas pisaduras. Ele é o maior exemplo para a igreja seguir. Hoje nós estamos querendo seguir os famosos gospel, né? Uns querendo imitar, querendo ser igual, desejar aquela mesma vida, mas o maior exemplo a seguir é o de Jesus. Jesus está dizendo: siga os meus passos, siga o meu exemplo. Eu fiz para que vós também façais. Esse é o problema. Nós não estamos querendo mais seguir o exemplo de Jesus. Nós não queremos mais fazer como Jesus fez. Esse é o problema atual da igreja brasileira e da igreja que está na terra, de muitos daqueles que se dizem ser igreja, mas não são. Porque a igreja fiel, ela segue o exemplo de Jesus. A igreja fiel, ela caminha como Jesus caminhou. A igreja fiel é o exemplo que Jesus fez. Então a gente precisa seguir esse exemplo de Jesus e continuar. Em verdade, vos afirmo que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que enviou. Jesus é um enviado, aleluia. E quem o enviou? Deus. Então aquele que serve a Jesus, serve a Deus. Portanto, se vós compreendeis esse ensinamento e o praticardes, abençoados sereis. Princípio chega no propósito, obediência. Quem vive os princípios, vive a vontade de Deus. Agora, se você quebra o princípio, os próprios princípios vão te quebrar. Aleluia. E nós precisamos entender isso. É tempo de olharmos para o Senhor e viver a vontade de Deus. Eu não estou falando a respeito de todos vós, pois conheço aqueles que escolhi. Deus conhece a todos. Se alguém está falando, te defamando, dizendo, não se preocupe. Não se preocupe. Estava agora de manhã a gente orando no monte e o Senhor usou uma irmã para falar comigo. Então eu louvo a Deus porque o Senhor fala. Ele conhece você. Então não se preocupe. O Deus que te chamou, Ele te conhece. O problema é que a gente está muito preocupado com o que pessoas estão dizendo e falando. Principalmente nesse tempo que nós estamos vendo de ataque à igreja, de ataques aos íntegros, de ataque aos verdadeiros, de ataque aos servos. Nós precisamos entender. Há traidores, mas é necessário os traidores. Olha a continuação desse versículo 18. Mas é necessário que ocorra. É necessário traidor, é necessário manipulador, é necessário caluniador, é necessário os fofoqueiros, os hipócritas, é necessário tudo isso acontecer para se cumprir o propósito do Senhor. Mas Senhor, eu estou sendo perseguido, é necessária essa perseguição para você entender quando você for cuidar de alguém que foi perseguido como você. Quando você tiver, olha irmãos, vai passar, Jesus vai glorificar o nome dele no meio dessa perseguição, no meio dessa prova, no meio dessa luta. Então fica firme porque eu passei por este caminho, eu trilhei, irmãos, experiência, caminho percorrido. Só pode falar com exatidão, só pode falar com prioridade, com propriedade. Quem viveu, quem trilhou o caminho, quem não passou pelo caminho não tem propriedade para falar. Quem não passou pelo caminho não tem autoridade para dizer. Quem não foi liberto, quem não é liberto não tem propriedade para falar. Se a pessoa quer falar e não tem propriedade para falar sobre aquilo, ela não consegue falar porque a sua consciência acusa. Então Jesus está dizendo, mas é necessário que isso ocorra para que se cumpra a escritura. Aquele que partilhar do pão levantou-se contra mim. Estou revelando esses fatos antes que aconteça, para que quando acontecer, vós possais crer que eu sou. Em verdade vos asseguro, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me receber, recebe aquele que me enviou. A missão dos discípulos. Aquele que Deus envia, você vai saber. Porque aquele que Deus envia, nós recebemos, estamos recebendo a Jesus. Quando você recebe um profeta na dignidade, na direção de profeta, Deus te dará galardão de profeta. Só que nós precisamos entender, os enviados por Deus é diferente desses falsos profetas, dessas falsas profecias, desses enganos que nós estamos vivendo hoje. Irmãos, é algo muito sério. Nós vivemos um tempo de uma igreja dividida, uma igreja com partidarismo, uma igreja que está vivendo individualmente, pessoas que são apegadas a placas, pessoas que são apegadas a pastores, pessoas que são apegadas
A liderança sem entender que nós somos uma igreja, a igreja de Jesus Cristo é uma só. As placas das denominações, homens que Deus instituiu para nos guiar, nos direcionar, mas há uma divisão de pessoas da igreja A, não dá paz do Senhor para a igreja B, a igreja C não fala com a igreja D, e assim está essa divisão, esse espírito de partidarismo e individualismo, e o Senhor está quebrando esse laço maligno de Satanás, porque Deus conhece os seus, Deus os chamou e sabe, Ele sabe quem Ele escolheu. Salmo 41, verso 9, está cumprindo esse verso 18 aqui, depois você lê lá, Salmos 41, está falando sobre isso. E antes de acontecer, Jesus já estava revelando no verso 19, sabe para quê? Para mostrar que Ele é Deus. É por isso que muitas das vezes, antes de acontecer qualquer coisa entre nossas vidas, o Senhor nos avisa antes. Quantas vezes o Senhor já me avisou antes de coisas que aconteceu depois, e eu própria ficar assim, estacionado com aquilo, meu Deus, não tô nem acreditando. Eu lembro que o Senhor mostrou que alguém ia entrar no comércio do meu esposo e ia tentar destruir aquele lugar, mas o Senhor estava dando livramento. O Senhor me mostrou no domingo à noite, eu dobrei o joelho, o Senhor me mostrou a madrugada, eu acordei de madrugada, falei com meu esposo, falei, vamos entrar aqui no seu comércio, vai acontecer isso, e meu esposo acho que pensou que eu tava doida, né? E eu falei, mas não vão conseguir destruir aquilo que Deus deu, fique tranquilo que Deus vai mudar o cenário, mas vão entrar. Isso foi no domingo, quando foi terça-feira à noite, eu fui deitar pra dormir, e o Senhor falou assim, levanta, dobra o teu joelho e faça um clamor, porque eu vou dar livramento aos teus hoje. E eu levantei, chamei meu esposo, começamos a orar, falei com meus filhos, começa a orar pra Deus dar livramento. E quando foi na madrugada que descemos para trabalhar, que a gente trabalha de madrugada, tá, irmãos? A gente levanta todos os dias para glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo no domingo para ir para trabalhar. Quando a gente chegamos no trabalho, lá estava do jeito que Jesus falou, tudo quebrado e bagunçado. Então Deus avisa antes, mas Deus deu livramento e tem glorificado o nome dele todos os dias na minha vida, na vida do meu esposo e na minha casa. E eu glorifico a Deus, ao Deus que eu sirvo, ao Deus que me contempla, ao Deus que me conhece, ao Deus que te conhece, conhece a sua integridade, conhece o seu jeito de ser. Não se preocupe se o homem está se levantando, tentando te parar, tentando degredir teu nome, tentando degredir tua imagem, tentando parar a sua casa, tentando parar os teus. Não se preocupe, o Deus que você serve é Deus que vai se levantar e vai falar por ti, diz o Senhor. Deus seja louvado por isso. E Jesus vai mostrar que sabia que ele ficaria abandonado por todos, ele seria abandonado. Jesus vai mostrar e Jesus vai pegar e falar claramente. E ali no verso 22, os discípulos vão olhar um para o outro. Quem será? Quem será? Quem vai trair? Porque todo mundo vai falar, eu não traio, eu não deixo Jesus, eu não saio da igreja, eu não paro a obra, eu não paro o ministério. Quantas pessoas enchem a boca para falar aquilo que não vai cumprir? Cuidado, palavra tem poder, palavra tem muito poder. E o que acontece? O que acontece é que os discípulos vão olhar um para o outro, mas ninguém tem coragem de perguntar. Vai olhar para João. João tá com a sua cabeça inclinada no peito de Jesus. Intimidade é isso, irmãos. Intimidade é coragem. Intimidade é relacionamento. É você levar Jesus para todo lugar que você vai. João tinha relacionamento e intimidade. Eles vão olhar para João, fazer sinal para que João perguntasse a Jesus de quem ele estava se referindo. E João vai perguntar, mestre, quem é? Porque relacionamento faz isso. Você tem intimidade, você ouve a voz do Pai, o Pai revela pra você, você pergunta pra Ele sem medo, você conta pra Ele, Senhor, eu tô machucada, fizeram isso comigo, você fala sem medo, você tem relacionamento. Quem não tem relacionamento fica pedindo pra outros. Aqui os discípulos vão olhar pra João e vai fazer sinal pra João perguntar. Aí tem aqueles crentes, vocês oram por mim? Você ora pela minha casa, você ora pela minha família, você ora pra mim. Crente que não quer relacionamento com Deus, mas quer alguém que seja intermédio pra ter relacionamento com Deus. Não ora, não pede não ora, não pede a Deus, mas quer que alguém peça. Tem pessoas assim, é necessário orarmos um pelo outro, mas tem pessoas que querem andar de moleta, escorado no outro. Eu quero andar com aquela irmã que ora, eu quero andar com aquela irmã que jejua, eu quero andar com aquela irmã que busca, eu quero andar com aquela irmã que tem posicionamento com Deus. Esse é o problema atualmente de muitos, não querem buscar, mas querem alguém para intervir e buscar por você. Aí João vai perguntar ao Senhor, e o Senhor vai responder, é aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Ele molha e dá Judas, e depois que ele dá Judas, ele diga, apressa-te para fazer o que tem que fazer. Aí Satanás vai incutir, vai entrar. Agora Satanás influenciou. No verso aqui 2, no verso 3, Satanás somente influencia Judas. No verso 2, ele somente influencia. Coloca no coração de Judas para trair Jesus. Agora aqui nesse verso 27, ele vai entrar dentro de Judas. Ei, cuidado, irmãos. Deus não envergonha ninguém. Jesus não envergonha. Deus não... Quem te falou que Deus não envergonha? Além de envergonhar, ele mata.
Além dele envergonhar, ele mata ainda. Para com esse negócio de dizer que Deus é só amor. Há uma geração que está dizendo que Deus é só amor. Não, ele é amor, mas ele é fogo consumidor. E ele tiver de matar, ele mata também por amor aos teus, por amor daqueles que ele levantou. Está pensando que Deus é só amor? Pare com isso e comece a entender que Deus também mata. Vai lá, capítulo 38 de Gênesis. O Senhor matou o filho de Judá porque andava errado com Deus. O Senhor matou porque andava fora da vontade, fazia o que era errado e Deus o matou. Aí muitos vai dizer que ficou doente, que teve um câncer, que um carro atropelou, que uma bala perdida pegou. Não, irmãos, é Deus permitindo, porque não quer ouvir Deus, não quer obedecer, não quer ouvir o que Deus está falando, quer andar de qualquer maneira, se afasta da vontade. Se não está servindo, não tem utilidade. Você está entendendo? Se não está servindo, se não serve para servir ao Senhor, não tem utilidade na terra. Deus permite a morte. Então para com esse negócio de Deus é só amor. Quem quiser criticar, critique, mas Deus não é só amor, ele também é justiça. Então o Senhor diz para Judas: vai, apressa-te a fazer o que tem para fazer. Jesus manda ele se apressar para trair, porque sabia que ele iria fazer. Aí o Satanás entrou no coração dele. Tá entendendo? Entrou. Então a gente precisa parar com esse negócio, mano. Primeiro vem a influência, depois Satanás entra, depois que Satanás entra, aí a conclusão vai fazer aquilo que está no coração. E aí os discípulos não entendem, porque Judas está com a bolsa de dinheiro, eles pensam que Jesus está mandando Judas ir comprar alguma coisa e ajudar alguém. Eles não entendem ali o que o Senhor fala. Depois que eles vão entender, apressadamente Judas come um pedaço do pão, conhece aquela pessoa apressadamente, ceia apressadamente, vai pro culto apressadamente, tudo tem pressa para ir embora, fica reclamando da hora, pregador tá demorando, pastor tá demorando, tá falando demais. Então, apressadamente, crente que anda apressado para viver as coisas do mundo, crente que anda apressado para trair, crente que anda apressado para fofocar, crente que anda apressado para caluniar, crente que anda apressado sem propósito, sem direção de Deus. Aleluia. Aqui Judas sai porque ele tinha pressa de fazer aquilo que o mundo tinha colocado no seu coração, que Satanás tinha colocado no seu coração. E ele vai para trair Jesus. E aí Jesus continua falando no verso 31. Quando ele saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado. Judas sai para trair, Jesus vai glorificar a Deus falando. E Deus é glorificado nele. Sendo Deus glorificado nele, também Deus o glorificará no mesmo. E a glorificará muito em breve. Filhinhos, eu ainda permanecerei convosco por pouco tempo. Vós me procurais, mas como eu disse aos judeus, agora vós para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus tinha falado para os judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. E agora ele está falando para os discípulos, ele está preparando os discípulos. O ministério de Jesus agora se fecha somente para o ensinamento dos discípulos. Não é mais o ministério aberto a multidões. Agora Jesus está instruindo, ensinando e mostrando para os discípulos o que viria a acontecer, o que era necessário acontecer para se cumprir a vontade do Senhor. Através deste testemunho, todos reconheceram que sois meus discípulos. Sabe qual é o testemunho? Versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que desse mesma maneira tenhais amor um pelos outros. Irmãos, se não tem amor, de nada vale. 1 Coríntios capítulo 13. Se não tem amor, pode profetizar. Se não tem amor, pode pregar. Se não tem amor, pode cantar. Se não tem amor, pode pastorear. Se não tem amor, pode fazer o que for, mas de nada vale. É em vão, é inútil, será palha, queimada naquele grande dia. Se eu vou pregar, eu posso pregar para as nações, eu posso ir e voltar para tudo quanto é lugar, eu posso andar as nações, mas se não tem amor, se não é por amor, de nada vale. Tem que ter amor. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O sinal dos discípulos de Jesus é o amor. Não adianta. Posso ser uma pastora, posso ser um pastor, posso ser um presbítero, posso ser um missionário, pode ser o que for. Se não tem amor, é inútil a caminhada. Precisa amar de verdade, precisa verdadeiramente se colocar no lugar do outro. Tem pessoas que ficam pregando, falando de amor, falando de salvação, falando para cuidar, mas estão jogando para fora, estão matando, estão perseguindo, estão caluniando, estão expulsando para fora. Isso não é amor, irmão, isso é fingimento, isso é capa. Os verdadeiros discípulos de Jesus amam e o amor dele é verdadeiro porque Deus conhece. Ame mais, julgue menos e ame mais, mas viva os princípios de Deus, amém? Pedro é advertido aqui. Do verso 36 ao verso 38, Pedro vai sofrer uma advertência. Eu vou ler somente o verso 37 para nós encerrarmos. Que diz assim: inquiriu-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Pois eu daria a minha vida por ti. Cuidado. Cuidado com a antecipação das palavras. Olha o verso 38. Jesus adverte-o: darás a tua vida por mim? É uma pergunta que Jesus faz. Em verdade te afirmo que antes que o galo cante, tu me negarás
3 vezes. Palavra tem poder, irmãos. Cuidado. Há muitas pessoas que dizem, eu não deixo Jesus, eu não largo Jesus, eu não abandono, eu morro, mas eu não paro. Cuidado. O amanhã está na mão de Jesus. A Bíblia nos ensina em 1 Coríntios, se eu não me estiver enganada, é no capítulo 10, versículo 4, ou no 10, ou no 4, 10, não sei. Por enquanto que eu não vou afirmar, mas está em 1 Coríntios. E diz assim, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, cuidado. Muitos de nós estamos abrindo a boca dizendo que não abandona, que não sai da igreja. Quando vê alguém sair da igreja, aponta, escandaliza, diz que não era crente, que não é. Cuidado. Há muitas pessoas dizendo que não deixa. E aqui o Senhor vai advertir Pedro. Vai advertir Pedro. Tu não me negarás? Tu darás a vida por mim? Pontinho. Darás a vida por mim, Pedro? Pois é. Te digo que tu me negarás 3 vezes quando alguém perguntar. Tu andaste com ele, eu vi você, a sua voz é igual a dele, sua vestimenta é igual a dele, você anda como ele. Tem muita gente negando Jesus, irmãos. Não é 1 ou 3 vezes, não, várias vezes por dia. Muita gente negando o nosso Deus. Que nós venhamos tomar esse capítulo 13 como uma lição para crescimento espiritual na nossa vida. E nós venhamos viver uma vida com sinceridade, com amor, com verdade e vivendo os princípios da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance. Obrigada por você fazer parte deste canal Desperta Crente. Seja Jesus na vida de alguém. Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo. Ore por mim e eu oro por você. E desperta crente. Amém? Vamos orar. Senhor, eu sou grata ao Senhor por mais um dia na tua presença. Senhor, mais um capítulo nós estamos encerrando agora, te agradecendo por tudo, pela tua misericórdia. Muito obrigada, Jesus. Nós sabemos que a graça do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Mas nessa manhã eu quero te pedir mais amor no nosso coração. Derrama mais graça, mais amor, mais mansidão. Que a gente possa amar verdadeiramente o nosso próximo. Assim como a tua palavra nos diz, amar o teu próximo como a ti mesmo. Que nós venhamos amar os nossos irmãos assim como nós nos amamos, como nós queremos bem da nossa saúde, do nosso corpo, como nós queremos bem, ó Pai, vestir bem, comer bem, se alimentar bem, morar bem. Nós também desejamos isso para o nosso próximo, que a graça do Senhor seja derramada e que o Senhor venha nos ajudar a não te trair, Senhor, a não te negar, e que o amanhã, Pai, nós continuamos firmes na tua presença para viver uma eternidade com o Senhor. Não nos deixa negar o Senhor nesta terra, ó Pai, para que diante dos anjos do Senhor, para que diante de todo aquele, Senhor, que o Senhor estará diante de Deus, o Senhor não nos negue. Por isso, Senhor, nos ajuda a permanecer fiel, no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e que a graça do Eterno te alcance.